Olá pessoal, Shalom, graça e paz, bom dia. Eu estava dizendo aqui, nessa manhã para vocês, que da grandeza de Deus, do amor de Deus, gente. Ai, graças a Deus que Deus ele não vê como o homem vê, Imagina se o olhar de Deus fosse o olhar de um homem. Imagina se Deus medisse a gente como, as pessoas medem. Como as pessoas julgam pela aparência, julgam pelo o que está vendo, julgam pela adversidade, julgam até mesmo aquela pessoa não ter Deus porque ela está passando por uma dificuldade, E se esquece que o próprio Jesus, passou pelo deserto, passou pelo Getsemane, passou pela via dolorosa, pelo Calvário. Muitas pessoas elas perecem porque elas não conhecem as Escrituras, E conhecendo Jesus, a gente conhece o perfeito amor. Ele não tem amor, gente, ele é o amor. Um Deus que não faz exceção de pessoas, que não julga, que não desampara, O amor de Deus é arrebatador, é transformador, Por que o Espírito do Senhor pediu para que eu viesse trazer essa palavra aqui essa manhã, Porque tem pessoas que fazem outras pessoas se sentirem menosprezadas, se sentirem menor. Só que se você vê as escolhas de Deus, você acaba se surpreendendo. Porque Deus ele sempre escolhe o menor, mais simples, mais pequeno, simples da casa. Quando Jesus ele escolheu Davi, Deus tinha opções de escolher os outros irmãos de Davi, que estavam aparentemente preparados, Tinha ali o porte físico, estrutura, sabia manusear uma arma, Uma espada. Ele era guerreiro. E Deus mandou Samuel chegar e perguntar, não é nenhum desses aqui. Meu ungido não está aqui. Quem era ungido de Deus? Igreja, Davi. Estava lá de trás das malhadas, cuidando das ovelhas, do pasto do teu pai. O pequeno, o sem estrutura, O sem preparo. Ele foi o escolhido, o ungido de Deus. Aleluia. Davi tinha um coração que agradava a Deus. Então, por isso, graças a Deus que Deus ele não vê como o ser humano enxerga, O ser humano, ele distrata, ele é snob. O ser humano, ele julga pela aparência. O ser humano, ele qualifica e ele dá valor para a pessoa não pelo que ela é, mas pelo que ela possui. E Deus, ele é tremendamente amor. E ele nos deixou, um mandamento muito importante, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a ti mesmo, Amar o nosso próximo como nós nos amamos, Então, se a gente quer o bem pra gente tem que fazer o bem. Na verdade, foi esse o mandamento que Jesus deixou, um dos maiores mandamentos que ele deixou, Amar o próximo. Também tem aquela história de Esther, judia, cativa, órfã, Olhando assim, sociedade judia, cativa, órfã, Olhando assim a sociedade, não dando nem um pouco de valor. Deus foi lá, providenciou, para que Esther
fosse incluída dentro do propósito dele, da vontade dele, porque quando Deus quer, ele faz o rebuliço, né? Ele faz acontecer, ele não precisa da autorização de ninguém para agir na sua vida, né? Ele é o seu próprio intermediário, né? Ele é o que faz na tua vida. Então, dependa só exclusivamente do poder, da ação sobrenatural de Deus. E claro que Deus, ele faz conexão com pessoas especiais que está incluída para te abençoar, para ser como um canal de instrumento na sua vida ali, para concluir o propósito de Deus na sua vida. Ele coloca assim pessoas extraordinárias assim na sua vida, que são deles. E foi isso que aconteceu com Esther, né? Ela foi ali chamada, ela foi escolhida, né? E não foi assim tão simples, tão fácil para Esther, não. Porque Esther, apesar de ter sido chamada, ser incluído dentro do propósito de Deus, passou por um processo de teste de fé, amém? Onde ela teve que ali jejuar 3 dias e 3 noites, né? Onde ali uma responsabilidade total na mão daquela menina, né? A Esther, ela, de judia, cativa e órfã, ela se tornou uma rainha, porque Deus quis, e quando Deus quer, ninguém pode impedir. Então, se Deus quer algo grandioso na tua vida, vai ser realizado, e ninguém vai impedir, porque o Senhor, ele diz na palavra: antes que houvesse dia, eu sou, agindo eu, quem impedirá? Ninguém escapa das minhas mãos. Amém? Então, quando Deus, ele quer abençoar, ele faz o rebuliço, e ele abençoa mesmo. Ele não pede licença para ninguém. E a Esther, ela foi incluída dentro desse propósito grandioso, mas teve que ser usada na fé, né? Teve que lutar, lutou contra Amã, que era o inimigo, né? O inimigo dela declarado mesmo. Então, ali ela venceu porque ela ouviu a Deus, ela obedeceu a Deus, né? Ela venceu no altar, né? Esther, ela venceu no altar, ela venceu em jejum. E foi quando ela foi chamada na sala do rei, né? Assuero, ao qual a palavra do Senhor diz que o rei, sem a pessoa que era convocada sem entrar na sala do rei, sem a permissão dele, né? Poderia ser morta, né? E ela foi ousada no Espírito de Deus, ela foi, entrou na sala e o cetro do rei Assuero estendeu para ela. E quando o rei estendia o cetro, que era uma forma de dizer qual é o seu pedido, qual é a sua petição, né? Eu vou atender o seu pedido. E foi isso que o rei Assuero fez, né? Qual é a sua petição, Esther, né? Que tu pedir, a metade do meu reino será teu. Aleluia, gente. Está entendendo que Deus está falando com você? Então Deus, Ele não escolhe pela aparência, pelo tamanho, pela sua formação, pela sua vida financeira. Ele escolhe você porque você tem um coração que agrada a Ele. Neste momento Deus não está preocupado com as suas vestes, Ele não está preocupado com a sua... se você tem a vida financeira, sabe? Se você boa, sabe? Se tá lá em cima, se tá gordinha, né, sua vida financeira, ou se você tem vivido momentos de adversidade, se tá difícil, se você tá no vale, no deserto, não importa. Ele te chamou porque Ele te ama. Ele chamou você como Ele chamou Davi. Ele chamou você como Ele chamou Esther. Ele nos chamou como Ele chamou Abraão, como Ele chamou José. Amém? Então saiba disso, que Jesus, Ele não tem amor, Ele é o amor. E nessa manhã você se sinta amado, você se sinta amparado por esse amor de Jesus Cristo, que vem invadir a sua vida no sobrenatural. Amém? Que Deus abençoe você. Receba essa palavra em nome de Jesus.